Todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aulas de direito, especialmente em direito previdenciário, no que diz respeito às nossas atualizações. Como prometemos em nossa última atualização, quando falamos da fibromialgia, hoje nós falaremos um pouco do que significa o resíduo para o INSS de falecido, ou seja, o resíduo de falecido para o INSS. Quem tem direito, como receber, e o procedimento para as informações, e o procedimento de como informar o falecimento, quem são considerados dependentes e sucessores do falecido. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal. Não custa nada você fazer a inscrição e nos ajudar a dar continuidade às atualizações. Primeiramente, devemos saber o que é resíduo para o INSS. O resíduo do INSS de falecido é o valor do benefício devido até a data do óbito e não recebido em vida pelo segurado. Referente o que se refere a valores que ainda não tinham sido depositados em conta bancária. Algo que, apesar de simples, existem alguns detalhes que devemos e precisamos levar em consideração para que o procedimento feito junto ao INSS não seja glosado. As considerações se referem a saber se existe ou não dependentes habilitados à pensão por morte, se existe mais de um herdeiro, se existe algum resíduo já acreditado na conta bancária, ou valores que ainda não tinham sido depositados em conta. O resíduo em sendo o valor do benefício devido até a data do óbito e não recebido pelo aposentado ou pensionista. É comum, muito comum, acontecer de que o segurado ele venha a falecer e deixar valores a quem teria de direito a ter até a data do seu falecimento. Valores estes já incorporados ou ao patrimônio do segurado. De forma que quem tem direito de receber estes resíduos ou estes valores são os dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, os sucessores, que são os herdeiros, independentemente de abertura de inventário ou de arrolamento, nos termos do artigo 624, caput, da IN número 128/2022 e do artigo 165 do decreto 3.048 de 99. Lembramos também que o resíduo do INSS, em sendo referente ao valor que a Previdência iria pagar ao segurado, mas ainda não tinha depositado em conta bancária. Não podemos esquecer nunca disto. Ou seja, não devemos confundir resíduo com aqueles valores em que o INSS já tinha depositado na conta bancária do segurado. E que por
qualquer motivo ele não utilizou em vida. Os considerados dependentes para o INSS estão previstos lá no artigo 16 da Lei 8.203 de 91 e no artigo 16 do Decreto 3.048 de 99. Esses indivíduos, essas pessoas são divididas em classe. A classe 1 diz respeito ao cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. A classe 2 são os pais. A classe 3 é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Em regra, a dependência econômica de quem está na classe 1, essa dependência é presumida. E as demais devem ser comprovadas, conforme está previsto no artigo 16, parágrafo 4º da Lei 8.213 de 91. E o artigo 16, parágrafo 7º do Decreto 3.048. De forma que, no caso de dependente que não seja da classe 1, a dependência econômica deverá ser comprovada antes de qualquer coisa, para que seja possível receber o resíduo do INSS. Da mesma forma que os dependentes de uma mesma classe, eles concorrem em igualdade de condições e a existência de dependente de qualquer das classes. O direito das classes seguintes a receber o resíduo, de acordo com o que prevê o artigo 16, parágrafo 1º e 4º da Lei 8.213 e artigo 16, parágrafo 1º e 2º do Decreto 2048. Os sucessores legítimos, eles têm o direito de receber o resíduo do INSS. Caso não existam dependentes, que são aqueles alencados no artigo 1829 do Código Civil. De acordo com o Código Civil, essa ordem segue da seguinte forma: descendentes, filhos, em concorrência com o cônjuge ou companheiro, salvo se casado, este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. A segunda classe são os ascendentes, os pais, avós, bisavós, etc. Em concorrência com o cônjuge ou companheiro. A terceira classe é o cônjuge ou companheiro. A quarta classe são os colaterais até o 4º grau, irmãos, sobrinhos, tios, tio-avós, primos de 1º grau, etc. O importante é saber que, para ter direito de receber o benefício, os sucessores do INSS, também conhecidos, esses sucessores do INSS, eles devem ter uma certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. A forma de como receber este resíduo é um processo relativamente simples. Pode ser feito através do pedido de seus dependentes, procuradores ou representantes legais, através do meu INSS, ou ligando para o 135, ou até mesmo presencialmente em uma agência do INSS. No caso de não haver
dependentes habilitados, os sucessores devem dar entrada no procedimento para solicitação de pagamento de resíduos de benefício. Os sucessores, assim como seus procuradores ou representantes legais, eles podem fazer isto presencialmente, indo à agência do INSS pelo telefone 135 ou pela internet, através do meu INSS. No caso de não haver dependentes habilitados, não basta apenas fazer o pedido ao INSS. De acordo com o que determina o artigo 624, parágrafo 1º, da IN 128 de 2022 e do artigo 126 do Decreto 3.048, o pagamento do resíduo será realizado somente mediante autorização judicial ou pela apresentação de uma escritura pública. No caso de autorização judicial, pode ser realizado através de alvará. É feito um alvará, um arrolamento ou inventário judicial. Já a escritura pública é decorrente de inventário extrajudicial, que possibilita, certo? Que tem a possibilidade da existência apenas dos preenchimentos daqueles requisitos previstos no 610, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. Se houver mais de um herdeiro, segue o que determina lá no artigo 624, parágrafo 2º da IN 128 de 2002. Havendo mais de um herdeiro, o resíduo do INSS será pago ao inventariante, designado judicialmente, ou em partilha por escritura pública, ou a cada um dos herdeiros em partes iguais ou conforme fixado no documento, mediante requerimento individual. Quanto aos resíduos já acreditados na conta bancária, se procede da forma em que não se pode confundir com os resíduos daqueles créditos que ainda não foram creditados na conta. Nesses casos, os herdeiros ou dependentes precisam requerer o saque diretamente na instituição financeira, lá nos termos do artigo 624, parágrafo 3º da IN 128/2022. Importa salientar que ninguém pode continuar recebendo o benefício após a morte do titular. Isso é muito importante. Muita gente pensa que após o falecimento do aposentado, você pode ficar recebendo o aposento dele. É errado, é um crime. Tá? Então, ninguém pode continuar recebendo benefício após morte do titular do benefício. Quem faz isso comete crime de estelionato previdenciário previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, estando sujeito à pena de reclusão e multa, além de ter que devolver todo o valor para o INSS, acrescido de juros e correção monetária. Para concluir, nós devemos dizer que o resíduo do INSS é o valor do benefício devido até a data do óbito e não recebido em vida pelo segurado, aposentado ou pensionista. Quem tem o direito de dizer são os dependentes habilitados, e na falta deles, os sucessores, os herdeiros, independentemente da abertura de inventário ou arrolamento. E se houver dependentes com direito à pensão por morte, é possível dar entrada direta ao pedido de pensão por morte e receber os valores residuais juntamente com o benefício, tá? Já que nesses casos o INSS ele vai reconhecer e pagar os resíduos automaticamente. Inexistindo dependentes habilitados à pensão por morte, os sucessores devem dar entrada no procedimento para essa solicitação de pagamento residual. Mas o benefício será realizado somente mediante autorização judicial ou pela apresentação de escritura pública. Vamos ficar por aqui. Em uma próxima oportunidade estaremos falando da aprovação referente à aposentadoria especial dos vigilantes
é que foi aprovada agora, recentemente, esse tipo de aposentadoria. Esperamos ter contribuído com todos vocês e em uma próxima atualização nós estaremos falando desta aposentadoria especial dos vigilantes. Forte abraço e até lá.